de lavar louça tem prazer maior que você ver aquela pia limpa, né? Não tem? Para quem é dona de casa, você vê a pia limpa, você fala, né? Ninguém entende você comemorando. Exatamente. Nossa, eu, para mim, tem prazer melhor, você vê aquela pia brilhando, né? A louca da limpeza já vê. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Papos de Família. Hoje estamos aqui, eu, Keila, a Carol, a Bárbara. Bem-vindas, meninas. E hoje nós Obrigada. vamos falar de um tema que se refere ao estado de presença, como priorizar o que realmente importa em nossas vidas através do estado de presença. Então, queria iniciar esse tema ouvindo você, Carol. É um prazer estar aqui com vocês. Estado de presença, priorizando o que realmente importa. O que me traz aí como dor desse estado de presença, vou trazer uma percepção aqui, normalmente, que acontece muito, hoje nem tanto, né, porque tenho aí um pouco mais de entendimento sobre como eu funciono, mas o que me acontecia muito e que me machucava muito e interferia muito no meu relacionamento com os meus filhos, que é estar com eles pensando no meu trabalho. Então, o fato de eu sou mãe solteira, né? Então, muitas vezes a obrigação de estar sempre ali provendo para a família, isso me gerava uma sensação de sobrecarga. E essa sobrecarga era aquela sobrecarga em que eu precisava estar o tempo todo produtiva para o trabalho, sempre com medo de algo acontecer e eu não ter como sustentar. Então, quando isso acontecia comigo, né, no caso, o que me gerava era um gatilho muito intenso de eu ficar o tempo todo ali sendo produtiva. Então, eu estava em casa, mas não estava presente na minha casa para as coisas que aconteciam. Então, às vezes, era a situação assim dos meus filhos estarem falando comigo e falar assim, mas você escutou? E eu, o que você falou? E não estar presente, não estar ouvindo o que eles estavam falando. Então, isso me gerava muita dor, me gerava muito desconforto. E eles também sentiam, né? Porque tá ali, tá vendo a mãe naquela, né? Tá ali, mas não tá ali, mas não tá prestando atenção, tá ali, mas não tá fazendo. E muitas vezes eu percebia que eles faziam a mesma coisa. Então, vendo a minha postura, eles acabavam por fazer a mesma coisa. Por exemplo, no momento que eles estão assistindo televisão. Então, eles estavam ali assistindo televisão, eu falava alguma coisa, eles não prestavam atenção, né? Tá ali, prestando atenção no que tá fazendo. E aí você tá falando, ele tá assim, aham. Mas você prestou atenção? Aham. No final das contas, eles não prestavam atenção em nada do que eu tinha falado. E aí entra aquela coisa, né? Como que eu vou cobrar eles de um posicionamento deles estarem presentes quando eu estou falando, se eu não conseguia fazer isso? Então, eu precisei reaprender, fazer um outro movimento para que eu aprendesse a estar presente independente do que eu tenha de problema ou algo para resolver. Então, estar naquele momento presente, vivenciando aquela experiência, né? Com todo o meu corpo, com toda a minha atenção, para eu transmitir isso para eles também, né? Porque tudo é frequência. Então, por mais que eu esteja ali, eles não estão, e eu estou de corpo presente, pensando em outra coisa, eles sentem, né? Então, acaba gerando aquela sensação de que a mãe não presta atenção, de que a mãe não está ali, não está ouvindo, de que a mãe não está ligando para o que eles estão falando, né? Então, precisei voltar para mim, para entender aonde isso me gatilhava, qual era a dor que eu trazia, para eu fazer o movimento inverso e, consequentemente, ensiná-los também nesse processo. E para você, Bárbara, como é esse movimento? Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Então, Carol, tudo isso que você falou também segue na mesma linha, né? Assim, poderia falar a mesma coisa que você. E eu fui trazendo essas percepções, o quanto isso também gera culpa, né? O quanto a gente precisa olhar para essa situação, fazer esse movimento reverso para não gerar algum tipo de culpa. E além da culpa, né, observando todo esse movimento, outra coisa que eu analisei foi o prazer, sabe? Que a gente vai perdendo o prazer nos pequenos detalhes, né? Quando a gente faz esse movimento, vamos supor, a gente está sobrecarregado com um monte de tarefas, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, a gente acaba se perdendo, ficando confusa de tanta coisa para fazer. E aí o que que acontece? A gente precisa priorizar, né? Para poder justamente ter esse estado de presença
e conseguir ter prazer em cada coisa que a gente faz. Você trouxe essa questão familiar e é o que eu tenho observado em casa também, porque, né, são muito parecidas as questões que você trouxe e eu tive observando até em mim a diferença disso e o se permitir, porque às vezes a gente também está tão acostumada a carregar esse peso, a carregar tanta coisa que a gente não se permite relaxar. Né? Até um momento que você fala, ah, vamos assistir um filme, comer uma pipoca, né? Sai um pouquinho do trabalho. É difícil, né? O quanto a gente precisa fazer um esforço para se permitir fazer esse movimento. Mas quando a gente se permite estar presente, o que eu tive observando, vamos supor, numa aula de dança. Você está numa aula de dança, você só tem que dançar, você não consegue ficar ali, pegar o celular, ver, controlando o que está acontecendo em casa, o que está acontecendo no trabalho. Não, você se entrega àquele momento, né? E o quanto é prazeroso, o quanto é gostoso você estar ali na sua presença, presente no que você está fazendo. Outras coisas que eu tive observando também é quando a gente está numa mesa reunida com a família. Às vezes a gente precisa priorizar, lógico que, né, com filho, irmão, sempre tem uma cobrancinha ali, uma gracinha aqui, e às vezes a gente precisa, viu? Vamos priorizar o que realmente importa, que é o nosso almoço, é estar todo mundo junto, né? Deixar as diferenças de lado um pouco para a gente poder curtir esse momento. E isso que você fala, meus filhos cobravam muito, né? Mãe, você está almoçando, você está olhando no celular. E justamente, às vezes tem coisa que só tá ali naquele horário, e se eu perder naquele horário, acabou, mas aí eu tô perdendo outras coisas, né? Observando assim, será que a gente vai ter outras oportunidades de estar reunido todo mundo junto à mesa, né? Eu tive observando também com a minha neta, né? Esses dias, vovó, vovó, né? Eu fui buscar ela no parquinho, ela vem, vovó, mostrando que ela está conseguindo subir no escorregador, já está sabendo escorregar, e queria que eu fosse com ela, fosse pegar ela, receber ela, né, na descida do escorregador, depois ir no gira-gira. E aí foram coisas que eu parei para refletir, porque assim, apesar de a gente estar num momento de ter uma grande sobrecarga, várias informações ao mesmo tempo, o quanto isso passa tão rápido, né? Porque ela está com 1 ano e meio, ela está falando, né? Cada hora é uma coisinha nova, cada dia, né? Não é nem uma semana, é cada dia ela aprende uma palavra nova, aprende a fazer. E vamos supor, se você não está ali presente no dia a dia, amanhã pode ser tarde, porque, né? Você não acompanhou o crescimento, você não acompanhou essas mudanças, né? E o quanto isso é importante, né? Então, são situações assim que eu falo que fazem a gente refletir e começar a priorizar o que realmente importa, porque atividade a gente sempre vai ter várias coisas para fazer no dia a dia, né? Ainda mais eu que tenho o dom da gula, né? Então, toda hora eu estou buscando muita coisa para aprender, para consumir, para, né? Então, o quanto às vezes a gente precisa trazer essa percepção para dentro, porque senão a gente se perde e agir com foco, né? Priorizando realmente o que é importante, porque são passageiras, né? E aí, E, Keila? é importante, assim, vocês falando sobre o estado de presença, eu me recordo a primeira vez que eu conheci, né, sobre o estado de presença. Foi um momento, assim, ainda bem que faz bastante tempo, né? Mas era um momento que eu estava naquele auge da ansiedade, né? Que daí um mentor me mostrou aquela matrizinha que tem, né? Que é não sei se todos já viram ou não, é uma bolinha no centro onde tem lá presença, né? Aquela pessoa que vai lá para o futuro é a ansiedade, né? Que sofre de ansiedade, e quem está no passado é a depressão. Então, como eu estava muito no futuro, eu vivia em ansiedade. Daí eu comecei a praticar o estado de presença na minha vida. Porque eu tinha, como eu estava assim, nesse excesso de futuro, eu já acordava assim, pilhada, sabe? O que eu tenho que fazer, sabe? Assim, muito automatizada em tudo, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, horário para tudo, sabe? Eu ficava presa nesse. Parecia mesmo sabe, a hora que liga o botão do automático e quando vê você, o dia passou e você não fez o que você fez realmente, o que realmente importou daquele dia que passou. Daí eu comecei a praticar o estado de presença, comecei a praticar o mindfulness também, né, que tem a ver, principalmente em questões de alimentação, sabe? Porque acontecia muito de eu ter terminado de almoçar em 5 minutos e já tá com fome, porque você nem presta atenção no que você está comendo, né? E quando você está muito assim acelerada. E isso foi ajudando muito, mas muito mesmo. Assim, eu posso falar com grande causa que hoje eu consigo ter uma vida mais calma, mais tranquila, por, né, ter iniciado essa prática do estado de presença.
É lógico, tem vezes quando é legal isso, a gente ter essa atenção no nosso termômetro interno, né? Quando eu começo a sentir algumas sensações que, igual eu sentia antigamente, eu já percebo que eu estou fugindo do estado de presença. Quais são essas sensações? Pode ser até você lendo um livro, você acabou de ler uma página, quando você vê, você não prestou atenção naquilo, né? Você terminou um capítulo, daí aí, o que que esse capítulo diz? Daí, assim, o que eu me forço? Eu paro, eu volto, né? Porque a pior coisa, a gente sabe que quando você quer chegar no final de um livro, a pior coisa é voltar. Não, eu começo tudo de novo, até começar a saber, eu me cobro essa questão do estado de presença. Outra situação muito importante, quando você acorda, assim, você organizar o seu dia, né? Não já levantar, já sair correndo, fazer tudo, não. Respira, né? Olha para o teu redor, percebe o que você vai fazer, o que você tem naquele dia. Aquilo começa a acalmar, porque daí, às vezes, a gente pensa que a gente está com o dia, assim, atormentado de tanta coisa para fazer, mas se você começa a organizar, colocar tudo nas caixinhas certinhas, você já começa a ficar mais tranquilo. E segue, vê que não está com aquela, né, aquela ansiedade, aquela questão. Então, o estado de presença é eu considero a melhor ferramenta, principalmente nessa questão da ansiedade, né? E quando a gente fala o que realmente importa, o que realmente importa é igual a Bárbara falou, ela falou essa questão do viver aquele momento, né? Porque o depois a gente não sabe se vai existir, né? Então, eu acordo realmente, eu também olho para os meus cachorrinhos, né, brinco com eles, por mais às vezes que você possa estar atrasado. Não, atrasada para quê, né? Quem inventou o tempo, o relógio, assim. Se você tiver uma organização também, você pode aproveitar aquele momento, né? Você pode dar atenção, que aquele momento pode passar e você nunca mais ter. Então, assim, isso vai alimentando algo muito mais importante da gente, né? Os bons momentos, as memórias, coisas assim, que incentivam o que faz bem, não só o que nos leva à dor, né? Que é a vida corrida, o compromisso, aquela questão. Então, é algo que eu tenho, assim, praticado bastante. Principalmente essas questões do dia a dia, assim, pequenos momentos, até o momento de tomar um café da manhã tranquilo, em paz, almoçar, né? Fazer uma comida em paz, né? Aquele momento é aquele momento. E quando você faz esse alinhamento com você e com as pessoas que em volta, né? Que você tem em volta, isso se torna muito mais fácil, né? Fazer acordos, né? Ó, esse momento eu vou estar fazendo tal coisa, não me interrompa. Ou então, vamos, vou conversar com você agora. Ajustar esses momentos e fazer esses acordos ajuda muito do dia a dia também. Não sei se tem, Fazendo essa assim. questão do automático, que eu lembrei aqui de uma situação que me aconteceu e que acho legal até ressaltar, porque na minha percepção, na época, é que eu estava ficando maluca, né? Então, assim, teve um dia que eu estava saindo, correndo para o trabalho, né? Isso há uns anos atrás, enquanto eu ainda trabalhava fora, eu estava correndo para o trabalho, tinha saído, levantado cedo, levado as crianças na escola, na agitação, estava indo para o trabalho. Só que a empresa tinha mudado de lugar físico, tinha ido para um outro prédio. Isso era bem na primeira semana. E eu, ligada no automático, fui para o prédio antigo. Quando cheguei lá na porta, que eu falei, fui lá para entrar, o cara falou, mas o que você está fazendo aqui? A empresa saiu, já está lá no outro. Meu Deus, é verdade. Aí tá, eu voltar, aí já cheguei atrasada, já cheguei preocupada, já cheguei tensa, já pensando, falei, gente, eu tô ficando maluca, né? Como é que eu fui para um lugar? E a pior é assim, é que eu nem lembro como é que foi que eu cheguei. Eu sei que eu estava tão no automático que eu só bati lá na porta, né? Então o negócio já estava assim tão impregnado em todo o meu sistema, em todo o meu corpo, que eu fui, né? Pelo caminho lá, fui automático, cheguei lá, já estava lá. Então é importante a gente trazer essa percepção, porque às vezes a gente vai fazendo as coisas sempre no automático e não se dá conta do quanto isso está afetando a gente, né? Você trouxe a questão da alimentação, isso também é importante, né? Então assistir televisão enquanto a gente está se alimentando, ou estar ali no momento de você estar se alimentando, você está numa discussão com alguém, numa briga com alguém. Aí depois você come, está com uma dor de estômago, se sentindo mal e achando que foi a comida, né? Mas o quanto a gente está ali se impregnando daquela situação, ou, por exemplo, estou sentado lá, estou comendo, estou sozinha e estou pensando na discussão que eu tive com o meu chefe na hora do almoço. Ou estou pensando na discussão que eu tive com o meu marido no dia anterior. E aí você está ali comendo, se alimentando daquela refeição, pensando naquilo, impregnando seu corpo inteiro com aquela vibração da discussão que você teve com a pessoa. E aí depois te dá uma dor de estômago, aí você tem algum problema de saúde, qualquer outro sintoma após o almoço, e aí você acha que o que te fez mal foi a comida que você comeu. E não os pensamentos que você estava impregnando o seu corpo com aquilo, com aquela alimentação que você estava trazendo para o seu corpo, né?
Então, esse estado de presença faz a gente olhar para os movimentos que a gente já faz na nossa vida. Outro exemplo também é, às vezes, a gente fala assim, eu não tenho tempo para autocuidado. Mas quem não toma banho? O tomar banho é um autocuidado, né? Quem não escova o dente? O escovar dente é rotina, mas é um autocuidado. Né? O se alimentar bem é rotina, mas é um autocuidado. O lembrar de tomar a água é rotina, mas é um autocuidado. Então, fazer esses movimentos, mesmo que sejam simples, rotina no dia a dia, no estado de presença, tem um outro movimento e um outro significado na nossa vida. Né? Então, é parar e agora eu vou tomar meu banho, se permitir tomar o banho de verdade, estar ali presente, sentindo a água caindo no nosso corpo. Eu ensino para as minhas assistidas, quando a gente tem essa dificuldade, quando ela tem uma dificuldade de tomar de estar ali nesse estado de presença, de tomar banho com a luz apagada. Então, vai lá, coloca uma música relaxante, coloca um incenso, uma vela, e toma o banho com a luz apagada. E se permita estar presente naquele movimento, né? Sentindo o toque da água tocando no nosso corpo, o cheirinho do incenso, ouvindo a música. Isso vai trazendo a gente para o estado de presença e para o nosso estado de sensibilidade do nosso corpo, né? Percepção do nosso corpo daquele momento em que a gente está. Então, é bem importante esse movimento da gente saber que essa rotina diária também faz parte do autocuidado, e não colocando coisas como talvez a gente coloque, eu não tenho tempo para isso, não dá para fazer isso, não tem. Mas são rotinas, é só mudar a percepção, mudar uma chave no nosso entendimento de que aquilo faz parte da nossa vida e pode ser feito com o estado de presença. É muito interessante isso que você fala, Carol. Principalmente quando você fala do automático, eu lembro de uma cena minha que virou meme na família, né? Deu correndo com as crianças para levar para a escola aquele negócio, e eu falando no celular com a minha cunhada e gritando: Gustavo, você pegou meu celular? Dá meu celular aqui. Aí, eis que eu escuto uma voz: você tá doida? Você tá falando comigo aqui no telefone? Aí eu, oi? Entendeu? Aí você já, né? Aí você fala: gente, olha onde eu tô com a cabeça. Eu tô gritando com as crianças: cadê meu celular? Pegaram meu celular e eu tô falando com a pessoa no telefone, né? Cadê o estado de presença? E aí você traz essas ferramentas de autocuidado, mas são coisas que a gente nunca foi ensinado a usar, né? A parar um tempo, a fazer as práticas, né, que a Keila falou, a gente meditar, a gente conhecer o nosso corpo. E quanto que isso faz a diferença? É difícil no começo? É muito difícil, né? Você conseguir parar, porque a hora que você vai respirar, você vai tentar fazer um relaxamento, a cabeça borbulha, né? Parece que é um monte de coisa tudo ao mesmo tempo na cabeça. Mas você tem que lavar a louça, você tem que fazer isso, tem que levar não sei quem, fazer não sei o quê. Mas aí, através dessa prática, né? Os movimentos de respiração, a gente colocar como rotina, isso vai fazendo toda a diferença e a gente se percebendo. Tanto é que fazer o nosso alfa profundo, né, que é algo que a gente faz diariamente para os atendimentos, para a nossa vida, o quanto que agora, em pouco tempo, você dá o comando para o corpo, você já está completamente relaxada, né? Porque o corpo ele já vai entrando, acostumando nesse ritmo e vai se habituando. E outra coisa que eu falo também é a importância da terapia, porque ninguém, também é outra coisa que não é colocado, né, ensinado culturalmente, mas que faz toda a diferença na nossa vida, né? Quando a gente começa a olhar de onde vem esse automático, por que que a gente quer carregar tanto peso, né, para fazer tanta coisa, mostrar que é capaz, as questões também de funções, né, nas potências, o nosso lugar, né, na família, igual você trouxe de mãe solo com as crianças, o quanto isso sobrecarrega. Dá até para a gente fazer um outro podcast, né, com esse tema das funções, potências, né, que são muito importantes. Mas o quanto que a terapia nos traz esse autoconhecimento e ajuda a gente a lidar com tudo isso no dia a dia, né? Tranquilizando, acalmando, a gente conseguindo se perceber e lidando de uma forma natural. Não é que a gente está floreando, falando que tudo é mil maravilhas, né? Comercial de margarina, não. Mas é aprendendo a lidar, né? Através das dificuldades, né? Mesmo vindo os conflitos, vendo as demandas, mudando a nossa percepção, justamente estando nesse estado de presença, o quanto isso muda, né? Na nossa vida, na condução, né? Das coisas. E você falando dessa questão da terapia, a terapia sempre foi essencial, né, para poder, para que eu possa, né, para que eu colocasse essa questão do estado de presença na minha vida.
porque é através da terapia, igual você falou, autoconhecimento, trazendo muita ferramenta que ajuda, né, nos ajuda até cada dia a ter o equilíbrio no meio do caos, né, porque a vida é a vida do dia a dia, né, que quem trabalha, quem tem os clientes para atender, tem a família, tem cachorro, tem sair, tem todos os compromissos, né, não é igual você falou, o comercial de margarina é um caos, né, tem o mundo externo, mas quando a gente está com essas ferramentas, prestando atenção realmente nesse estado atual, o aqui, o agora, e respeitando o tempo natural, né, que a gente tem, entrando nesse fluxo, as coisas ficam muito mais tranquilas. Você consegue passar de uma forma sem, né, sem estar naquela loucura e depois no final do dia você fala, meu Deus, tô cansado. Não, você realmente cumpre com o seu que precisa no dia a dia, né, no seu dia, assim, de uma forma muito mais organizada até, né? Acho que essa questão também de priorizar, né, o que são o tempo de cada coisa que a gente tem para fazer, né, de cada compromisso ajuda muito, né? Não colocar também, às vezes, em uma hora, 5 compromissos super difíceis de resolver, que não vai, né? Você realmente vai ficar em desequilíbrio, você não vai conseguir cumprir. Então, a gente tem que ter também essa realidade de, não, esse tal compromisso vai me levar um certo tempo, então você só vai marcar um outro depois com até já colocando aquela margem de o que pode sair errado, né? Porque também fica naquela coisa tudo certinho de terminou um dia entre outro, terminou. Pode ter, o externo pode acontecer de ter algumas adversidades que você vai precisar reordenar essa rota, esses compromissos. Então, isso também ajuda você a praticar ainda mais esse estado de presença, quando você consegue olhar para aquela questão real, né? Tipo, fazer um teu planejamento, acordo, de uma forma realista, né? Se com vocês é assim, eu pratico muito nos meus atendimentos. Eu já respeito, eu já me conheço, então eu não marco meus atendimentos um seguido do outro. Eu dou um espaço aí de meia hora para poder respirar, centrar, desligar de um campo para entrar em outro. Eu funciono assim, né? Tem pessoas que conseguem emendar, ok, mas eu, por exemplo, eu já percebi que o meu é assim. Então é importante também a gente observar como nós funcionamos, né? Como esse nosso funcionamento interno, que daí também ajuda muito a centrar, a ter, vivenciar aquela presença sem aquela ansiedade, né? Sim, tudo isso que você falou, Keila, faz muito sentido. E uma coisa que eu queria ressaltar é quando a gente começa a fazer dessa forma que você traz e de tudo que a gente falou, a gente começa a ter prazer nas tarefas que a gente faz, o que é muito importante, porque quando a gente entra nesse automático e fica confuso no meio desse monte de situações, a gente vai se sentindo desvalorizado, porque é como se a gente fosse perdendo valor, eu não consigo dar conta de tudo, eu não sou boa o bastante, vai vindo vários sentimentos ali que onde a gente vai se sentindo cada vez mais desvalorizados, vai perdendo esse prazer, né? Ele nem vai existindo porque o peso da obrigação dos tenquês é tão grande que aí você vai perdendo, né? O porquê, a importância daquele momento e é onde a gente vai se perdendo, né? Então vai gerando aquele vazio, vai trazendo várias outras sensações que vão atrapalhando esse nosso dia a dia, esse nosso autocuidado, essa comunicação da gente com a gente mesmo, entendeu? E aí a gente se perde nesse caminho. Então é muito importante também priorizar o prazer de fazer cada coisa, né? Estipular esses horários, né? Ter tudo isso bem definido, bem organizado, para que você tenha prazer, você esteja ali nesse estado de presença e usufruindo desse tempo com maior qualidade, né? E complementando aí o que vocês estão trazendo, hoje a gente vê que valor se tem quando se é uma mulher guerreira, né? Então as pessoas aí, muitas pessoas tratam a mulher guerreira como uma mulher que precisa ser, nossa, aquela é uma mulher guerreira, batalhadora, forte. O quanto isso interfere e machuca na nossa vida e faz a gente querer sempre fazer mais, né? Estar sempre em constante movimento e sempre não se permitindo se sentir fraca a ponto de que, se eu preciso de terapia, eu sou fraca. Se eu preciso de terapia, é porque eu não estou dando conta, né? Quando, na verdade, é totalmente o contrário, né? Quando você se permite fazer esse movimento que vocês estão trazendo da terapia, é porque, sim, a gente é muito mais forte do que dizem que a gente é.
né? Porque não é fácil olhar para as nossas dores, não é fácil olhar para essa mulher que está tão habituada a dar conta de tudo, porque disseram que deveria ser assim, porque a família impõe que tem que ser assim, porque a sociedade diz que tem que ser dessa forma. Então, olhar para essa mulher com esses olhos de que, ok, eu não dar conta de tudo o tempo todo, ok, eu não estar ali produtivo o tempo todo, ok, eu ter um tempo de prazer para mim, né? Porque a mulher guerreira, ela está ali tão centrada de estar sempre disposta a ir à luta, que ela não se permite realmente. Sentir prazer é uma dificuldade para ela. Não é algo que você vai lá e sente quando você quer. É algo que está impregnado nela e ela não sabe lidar com isso. Então, não é ruim a gente se permitir fazer esse movimento. E para fazer terapia e olhar para essas dores, a gente precisa ser muito forte e corajosa, né? Porque não é para qualquer pessoa, né? Olhar para as dores e encarar elas de frente, né? Precisa estar ali muito bem, muito disposto emocionalmente, fisicamente, mentalmente, para enxergar e fazer os movimentos de mudança. E aí trago isso por experiência própria, a partir do momento que você faz uma vez, você não quer mais parar, né? Então aí é quando você consegue sentir prazer em lavar louça, você fala assim, cara, o que é isso, né? Vou sentir prazer em lavar louça? Lavar louça, quando você está ali com plena consciência de quem você é naquele momento, lavar louça se torna terapêutico, né? Então é o momento que você está ali limpando as coisas que estão te impedindo de você fluir na sua vida, né? Então você está ali, estou lavando louça, estou limpando as coisas que estão me incomodando, estou tirando de mim o que está me incomodando. É um movimento terapêutico quando você faz em consciência, né? Em estado de presença, que é o nosso tema, né? Fazer em estado de presença e direcionando o objetivo para aquela percepção. Brincando de lavar louça, tem prazer maior de você ver aquela pia limpa, né? Não tem, para quem é dona de casa, você vê a pia limpa, você fala, né? Ninguém entende você comemorando. É Exatamente. verdade. Mas, olha, que eu, para mim, tem prazer melhor, você vê aquela pia brilhando, né? A louca da limpeza já vê. Mas é isso mesmo, né? E pequenas tarefas que você exerce com essa consciência, e essa consciência você ganha onde? Se autoconhecendo, fazendo terapia, né? Praticando realmente o que, querendo, né? Melhorar o seu interior, para daí precisa para organizar todo o exterior. Né? Precisa desconstruir, né? Toda aquela bagagem, toda aquela informação que a gente adquiriu um dia, né? Sobre o que é ser mulher, né? E o que é ser guerreira, o que é ser batalhadora, né? Então, primeiro a gente precisa entender tudo isso, né? Toda essa informação também que está impregnada, né? Nesse inconsciente coletivo, e para a gente poder também ficar mais leve desse peso e fluir na vida, né? Com prazer, né? Porque senão você tira um peso e coloca mais dois, né? Para poder ir. Porque a mulher guerreira é isso que ela faz, né? Ela não se permite. Então, você tira o peso de um lado, ela coloca mais dois do outro, né? Porque não consegue. Então, a partir do momento que a gente olha para essas crenças, para tudo isso que está enraizado ali, aí sim a gente pode levar uma vida leve e fluida, né? Priorizando realmente aquilo que importa. E ter consciência de que é possível, né? Eu falo por experiência própria, quando estava lá no piloto automático, eu falava, isso daí é coisa só de gente rica. Não é. É possível. É possível lavar louça e sentir prazer enquanto lava, depois que está limpo. É possível sentir prazer lá só tomando banho, lá no chuveiro, tá tudo bem, né? Até não Estar fazer nada, né? presente Com o pé para cima até no não fazer sofá. nada. Até não Exatamente. fazer nada. Às Porque vezes é necessário a gente ficar ali, exatamente. né? E sem culpa. Sem Tirar a culpa. culpa de longe, porque você tem o seu direito de, né, ficar sem fazer nada naquele momento que você fala não, porque o nada é onde você vai conseguir também tirar tudo que está na sua mente, né, e deixar ela vazia para quê? Para que a sua criatividade venha. Porque daí é o momento que você vai começar a criar também, né? Algo novo, algo que você precisa olhar, é no momento que vem as inspirações. Então, assim, é muito importante também olhar para esse nada, né? Ele é tão importante quanto até mais, porque é nesse momento que a gente permite que o novo entre, né? Que a consciência venha, o despertar venha, né? A gente tem vários insights, né? Fala que não, quando não sei vocês, mas quando você faz você está numa sessão de psicanálise, você está lá, tal, parece que na hora às vezes não vem, né? O que você precisa realmente olhar, e quando você está no seu nada, de repente vem e você fala, é isso. Daí
aquilo parece que destava, né? Até isso o estado de presença ajuda. Então Exato. é isso, né, meninas? Assim, é, só nesse nosso podcast já gravar também um novo podcast, né? A função e potência de cada um também, o papel da mulher, né? Desmistificar essa questão da mulher guerreira. Seu joinha, se inscreve, manda para alguém esse podcast que possa ajudar também alguém que está no automático e precisa praticar o estado de presença. E estamos abertos a sugestões de temas. E até a próxima. Tchau, gente. É isso Obrigada aí. pela companhia. Até a próxima. Obrigada. Até semana que vem.